Você gostaria de ajudar o canal? Então não perca tempo e mande seu Pix. Ficarei muito grato por sua ajuda. Então fiquem com o vídeo. O canal Vini da Jobu agradece a sua ajuda. E aí, galera, chegando para mais um vídeo no canal, mais um vídeo, né, de filme, onde o filme que eu venho trazer para vocês é o filme do Doutor Estranho, né, de 2016. Mas antes de começar o vídeo, né, eu queria pedir para todos vocês, né, que ainda não são inscritos no canal, que se inscreva, ative o sininho e também que participe, né, do nosso grupo do WhatsApp, onde o link vai estar na descrição e também nos comentários. Outra coisa que eu peço para todos vocês é que, se puderem, né, e quiserem, né, vão lá nas minhas redes sociais, né, como Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok, né, e o Twitter, né, temos diversas redes sociais, e me ajudem, né, me seguindo lá. E outra coisa que eu peço para todos vocês é que assistam o vídeo, né, do começo ao fim e na velocidade normal, né, para poder me ajudar na monetização, porque eu preciso de 4.000 horas dentro de um ano, né, e com a ajuda de todos vocês vai ser muito mais fácil atingir essa meta. Então vamos lá, né, vamos para o vídeo. O filme, né, Doutor Estranho, né, foi lançado dia 3 de novembro de 2016 no cinema, e ele tem 1 hora, né, e 55 minutos de duração. E ele vai ser um misto, né, de aventura e fantasia, né? E ele vai ter a direção do Scott Derrickson, que ele fez filmes, né, como O Telefone Preto e O Telefone Preto 2 e o filme A Entidade. E no roteiro, né, nós temos o John Swartzwelder, que também é um roteirista, né, muito conhecido, né? E ele é muito conhecido pelos filmes de Duna, né? Onde tivemos Dunas Parte 2, né? Passageiros, né? Que é um filme que eu gosto bastante. E também o filme A Múmia de 2017. E também na direção, né, nós temos o Thomas Dean Donnelly, que participou de filmes, né, como O Som do Trovão, Conan o Bárbaro, né, e Saara. E como atores principais, né, o elenco, nós temos, né, o que vai fazer o papel do Doutor Estranho, que é o Benedict Cumberbatch, que ele fez, né, além do papel como Doutor Estranho, ele teve os filmes do Sherlock, né, temos o Jogo da Imitação, e também uma coisa bem legal, né, que é o filme dos Hobbits, né, onde ele faz o dragão, né, então uma coisa bem legal. Temos também, né, o Chiwetel Ejiofor, que participou do filme, né, Perdido em Marte, O Menino que Descobriu o Vento e também 12 anos, né, de escravidão. E também, né, um dos papéis, uma das atrizes, né, mais famosas que nós temos aqui no filme, a Tilda Swinton, né, que basicamente já participou, né, e precisamos falar sobre Kevin, Constantine, né, e as Crônicas de Nárnia, né. E o filme, né, no seu idioma original, tem o nome de Doctor Strange. Então o filme começa, né, basicamente, né, mostrando um homem, né, que é o Kai Sirius, né, ele invadindo uma biblioteca antiga ali e roubando, né, algumas páginas de um livro ali de magia. E a anciã, né, tentou, né, proteger esse roubo, né, dessas páginas, só que eles pegaram, né, e defender, foram pelo mundo ponto de dimensão espelhada, né, mas eles conseguiram. E eles conseguem abrir um portal, né, e todos fugir dessa dimensão espelhada, né? Que eu só imaginei quando eu vi essa cena, falando que trabalho não foi, né, pra fazer esse local aí, né? E em paralelo a isso, né, vai mostrar um pouco, né, do Doutor Strange, né? Que basicamente, né, ele é um médico, né, muito renomado, né? E que ele é muito, muito, muito foda, né? E basicamente ele é uma versão, vamos dizer assim, do Tony Stark, que se ele fosse, né, médico. Que basicamente, né, ele olha, dá uma olhadinha no paciente, já sabe o que fazer, o que não fazer, se tem jeito, se não tem jeito, né? Então ele é muito, muito, muito bom, né, como médico. E muito exibido também, e tem um ego, né, muito grande. E a amiga dele, né, sempre fala pra ele, né, que ele tem vamos dizer assim, uma vocação enorme, né, pra salvar várias pessoas. Então ele deveria fazer plantões, né, em hospitais assim, né, mas com pessoas que precisam da ajuda dele. Só que ele só quer saber, né, de tratar pessoas, né, que são muito famosas. Então, gente, pra aumentar, né, o ego dele, né, e ganhar muito dinheiro. Então, em uma esquina, né, ele tava recebendo ligações, né, de quem ele iria tratar e quem ele não iria tratar e tal. E ele foi ultrapassar um carro, né, e acabou acontecendo um acidente, né. E onde a mão dele, né, os ossos da mão dele foi todos estilhaçados. Então, basicamente, o que aconteceu, ele perdeu o seu instrumento de trabalho, que eram suas mãos, né, para fazer cirurgias.
E nisso ele tentou todo tipo de tratamento e tal, e não conseguiu, né? Não conseguiu, né, resolver o problema da mão dele. Então o que aconteceu foi que ele descobriu, né, um rumorinho, né, ouviu falar que tinha um cara, né, que era paraplégico e voltou a andar. Que era tão cara, né, que ele tinha negado de tratar, que foi no filme 2 do Homem de Ferro. É um cara que foi cobaia, né, naquelas armaduras do Hammer, e acabou que o Hammer, né, que a armadura se contraiu, né, e quebrou a costela dele, né? Então, basicamente, o cara voltou, né, mesmo depois de estar paraplégico, voltou a andar. Ele foi procurar ele, né, e ele falou que ele encontrou um lugar no Himalaia, né, onde ele voltou a ter, curou a alma dele, né, para ele poder voltar, né, a andar. Então ele foi atrás disso, né, lá no Himalaia, e ele encontrou, né, um local, né, uns magos, né, o Mordor, a anciã, né? Ela falou que era uma cura como se fosse uma cura espiritual através de magia, e ele falou que era tudo balela, né? Então, basicamente, né, ela tirou a alma do corpo dele, né? Viu ele viajar ali pelo tempo e espaço, né? E ele percebeu, né, que era verdade e pediu para ensinar ele, né, para ele poder se curar. Só que o que aconteceu, né, foi que eles negaram. Então ele ficou na porta pedindo para entrar, e então aceitaram ele, né, como um dos alunos, né, na escola de magia ali, basicamente. Então, né, além de livros e algumas coisas perigosas que existem ali, existe também, né, o olho de Agamotto, né, que basicamente o olho de Agamotto, né, é uma joia do infinito, para quem não sabia ainda no filme, esse é uma das joias do infinito, e ele consegue fazer magias, né, de voltar e avançar no tempo, né, então porque a joia do infinito está no olho de Agamotto, é a joia do tempo. E basicamente, né, com isso, né, ele consegue voltar o livro ao estado original e as páginas que estavam faltando. E as páginas que estavam faltando eram feitiços, né, que levariam, né, ao Dormammu, que é um vilão, né, ali do Doutor Estranho, dos quadrinhos e tal, que basicamente é uma entidade ali cósmica, né, basicamente é uma coisa assim. E é contado para ele, né, que tem 3 Sanctus Santórios, né, espalhados pelo mundo, né, que é um em Hong Kong, um nos Estados Unidos, né, em Nova York, e o outro não lembro onde é. Que basicamente eles são proteções, né, do planeta contra seres invasores, né, vamos dizer assim, alienígenas, monstros, tudo que pode vir a destruir, né, a Terra, né. Então, basicamente, os magos ali defendem, né, a Terra desses perigos, né. E o que acontece é que o Caecilius, né, vem atacar, né, porque ele quer trazer o Dormammu de volta, né, e basicamente, né, ele é malvado pra caramba, e transportam ele, né, para um santuário de Nova York. Aí vai ter a batalha ali, né, até um cara ferido, né, por uma lâmina meio de vento que o cara faz ali, e ele ajuda a sua amiga, né, ali a conseguir curar esse rapaz. Só que no meio disso aí, a anciã, né, também é ferida, né, lutando contra os Caecilius, e ela acaba morrendo, né. E basicamente ela meio que passa, né, o bastão pro Doutor Estranho, né, o Strange. Só que uma coisa que é bem legal, né, também que eu não citei, foi que no Santuário, né, de Nova York, ele recebe uma capa ali, e que essa capa meio que tem vida própria ali e auxilia ele, né, nas batalhas ali. Então eles se mudam, né, pro santuário de Hong Kong, né, e lá vai estar a luta dele, vai estar o Calcides e tudo, e ele tenta trazer, né, o Dormammu pro mundo real. Só que aí, pro nosso mundo, né, da dimensão que ele fica. Só que o Doutor Estranho faz? Ele usa a joia do tempo, né, ou o olho de Agamotto, para botar o Dormammu, né, de volta lá em um loop temporal, onde basicamente, né, toda vez que ele morre, o loop volta ao começo. Pra, tipo, prender ele ali. E ele fala, eu vim barganhar toda vez, porque ele tá querendo negociar com ele, né, alguma coisa, porque basicamente, né, os dois estão presos naquele loop infinito, tanto o Dormammu como o Doutor Estranho. Então não tem como nenhum dos dois saírem dali. Então o Dormammu deixa pra lá, né, até mata o Caecilius e as outras pessoas, né, pega a energia deles, porque basicamente, né, não tem o que se fazer ali. Entrou naquele loop, então assim ele nunca vai conseguir, né, continuar seus planos. Então o que acontece é que o Doutor Estranho meio que vence, né, daquela forma ali. E basicamente, né, como a Cian morreu, ele fica como se fosse o chefão dos magos ali naquele universo. E ele deixa o olho de Agamotto de lado, né, porque vê que é uma arma muito perigosa, né, para ser usada assim, né, a seu bel prazer. Então, vamos ter as cenas pós-créditos, né, que vai ligar ao Thor, onde o Thor chega lá, fala que o Odin sumiu. E como o Doutor Estranho é um mago, né, agora supremo ali da Terra, ele que defende, né, basicamente a Terra de
vilões e perigos, né? E ele fala, né, que o povo de Asgard acaba sendo um perigo para a Terra, né? Porque eles são muito poderosos e algumas batalhas deles, né, já interferiram, né, ali no nosso planeta, como o primeiro filme dos Vingadores, onde o Loki atacou, tem o Malekith, né, no filme do Thor, tem o próprio o Loki, né, e o Destruidor no primeiro filme do Thor ali, então ele quer que o povo de Asgard fique em Asgard, e para assim a Terra, né, como ele tem que defender a Terra estará mais protegida. Então vamos ver, né, um próximo filme aí futuramente, né, acho que vai ser o filme do Thor, Ragnarok, né, essa ligação da cena pós-crédito. Então é isso, galera. Esse era o vídeo, né, que eu queria trazer para vocês. Quem puder, curte, comenta, compartilha, né? Se inscreve no canal. E se puder dar uma força nas minhas redes sociais, eu vou ficar bastante agradecido. Então é isso, galera. Daí, Jobo.